Continuando as formatações do nosso exercício, vou alterar agora aqui a largura desta coluna B para 14, medida de 14, e vou aplicar aqui a estas células e também a estas. Portanto, relembro que para selecionar células que não são contíguas, estou a pressionar o botão de controle do teclado, botão do rato do lado direito, formatar células, e vou aqui no preenchimento selecionar, por exemplo, este tom de cinza, por exemplo este, ok, e todas as células que eu tinha selecionadas ficam com este tom de cinza. Vou agora colocar aqui a etiqueta a dizer a fonte onde estes dados foram buscados, que foi do site Mais Gasolina. E agora vou fazer aquilo que se chama uma hiperligação. Ora, como é que se constrói uma hiperligação? Neste menu de inserir, vou aqui à opção de hiperligação e simplesmente tenho que copiar para aqui o endereço do site onde fui buscar estes dados. Neste caso, tenho aqui já em memória, trata-se do site www.maisgasolina.com. Portanto, indico aqui o nome do site, faço OK e fica uma hiperligação criada. O que é isto? Significa que quando eu clicar aqui em cima desta hiperligação, ele salta imediatamente para o site que eu coloquei aqui como hiperligação. Vou continuar o meu exercício e vou agora colocar aqui nas outras células os dados solicitados, que eu já tenho aqui previamente preparados. Vou copiá-los daqui. Vou colocá-los na célula B21F23, portanto estou a solicitar aqui a inclusão destes dados, e depois é exatamente a mesma coisa em relação às formatações da tabela anterior. Portanto, temos aqui células em moeda, botão do rato do lado direito, formatar células no número, teria aqui que definir como moeda, caso elas não estivessem definidas. Reparem que eu aqui tenho 4 casas decimais, ou 3 casas, portanto 5 casas decimais, neste caso o ISP, 4 casas decimais no caso do IVA, 3 casas decimais. Isto significava que eu tinha que selecionar célula a célula e definir, por exemplo, nesta célula, 4 casas decimais, depois teria que ir a esta célula definir 5 casas decimais, teria que ir a esta definir 4 casas decimais e a esta 3 casas decimais. Portanto, não poderia fazer tudo de uma única vez, visto que as células têm características diferentes. Em relação à percentagem, temos que selecionar primeiro as células, formatar e definir como percentagem, com o número de casas decimais pretendidos, e OK. Portanto, todas estas células são formatadas em Calibri, cor preta e tamanho 13. Portanto, células formatadas, aqui no menu base, Calibri, tamanho 13, e está aplicado. Temos aqui como fundo, um fundo de cor azul claro. Portanto, seleciono todas as células às quais pretendo aplicar um fundo, botão do rato do lado esquerdo, formatar células, e aqui no preenchimento aplico-lhe aqui uma cor, por exemplo esta de azul claro, ok, e fica formatado. Finalmente, a inclusão aqui da fonte dos dados, portanto aparece-me aqui a fonte como sendo a Associação Portuguesa, vou copiar daqui onde já tinha previamente este texto, para não estarmos a perder tempo. Fonte Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Inserir aqui uma hiperligação, exatamente da mesma forma como inserimos aqui. Portanto, tenho que ter a indicação do site onde fui buscar a informação, que neste caso é este site aqui. Vou copiar daqui esta informação, vou voltar à minha folha e, portanto, inserir hiperligação será aqui no menu Inserir, hiperligação, coloco aqui o nome do site, que não ficou em memória, tenho que ir buscá-lo outra vez. Portanto, vou copiar esta informação, vou aqui a inserir hiperligação e colo aqui, ele não está a querer colar, por algum motivo. Copio daqui
e desta vez sim está a hiperligação feita. E portanto temos a nossa primeira folha de 2011 construída. Em relação à folha de 2012, é perfeitamente semelhante a esta. Portanto, na prática é uma pequena repetição desta, onde vou já copiar todas as formatações que tenho aqui previamente feitas. Portanto, vou aplicar no sítio pretendido, que é a partir da célula B4, neste caso da tabela, ou então, se preferirem, posiciono na célula A3, que é precisamente o início de todo este bloco de informação. Faço colar e toda esta informação fica aqui colada. Claro que ela está desajustada em relação ao original, mas eu posso depois fazer os ajustes necessários de forma a que fique exatamente com as características da folha original. Ou seja, novamente, por exemplo, a largura das colunas com um tamanho de 25, esta largura desta coluna com um tamanho de, por exemplo, 14, etc. E, da mesma forma, fico com esta segunda tabela feita. Portanto, passamos a ter duas tabelas, uma na folha 1, à qual chamamos folha 2011, outra à qual chamamos folha 2011 com estes novos dados, que na prática têm exatamente as mesmas configurações da folha anterior.